falar a palavra. Porque o Senhor, quando Ele te coloca na frente, você tem que ir. Porque se você não for, você vai esperar outro. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías que quando Isaías foi chamado, ele vai virar e vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós temos que confiar não na nossa força, mas confiar no nosso Deus, porque Ele é fiel para nos manter até o fim. Ele é fiel para poder manter a obra. Por isso, creia nele e vá a fundo, vá crendo que a palavra de Deus vai se cumprir, porque não vai depender da nossa força, da nossa inteligência, vai depender do Senhor. E você pode ter certeza que Ele é fiel e Ele vai garantir todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai a um show, ou se você já viu algum show pela internet ou pela televisão, você vai ver que se acabar a luz ali, acabou o show, você não vê o artista. Mas a intenção que é a luz, ela fica em cima do artista o tempo inteiro, fica uma galera ali responsável pela iluminação, demonstrando o artista. E em todo tempo nós temos que demonstrar o nosso, não é o nosso artista, mas o nosso Deus. Em todo tempo nossa luz tem que estar voltada para Ele. As pessoas vão perguntar, você vai falar: irmão, é glória de Deus, a minha vida está toda assim, bênção, porque o Senhor está comigo. E quando tiver complicado, você vai falar assim: está complicado, mas vai melhorar para a honra e glória de Deus. É um processo, é um deserto, todo mundo passa por um deserto. E o Senhor há de mudar o nosso tempo, o Senhor há de transformar a nossa cinza em coroa, o nosso momento difícil em festa. O Senhor transforma a tristeza em alegria. Aleluia. E aí nós vamos para o cheiro. Peço os irmãos para estarem abrindo em 2 Coríntios 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Oi? Versículo 14. Perdão. 2,14. Do 14 ao 17. Nós vamos ler. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim, a partir do 14, vamos até o 17. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Somente até aqui. Querido, o cheiro também é mais uma característica que não quer glória para si. Se você andar ali, principalmente se você estiver com fome e alguém estiver fazendo alguma coisa muito boa, você vai cheirar assim, e você vai reconhecer o prato baseado no cheiro que você está sentindo. Você sentiu um cheiro de carne assada. Essa semana eu estava lá na rua, lá conversando com o meu padrinho. Aí ele falou: cara, eu gosto muito de cozinhar. Ele estava falando comigo. Aí daqui a pouco veio um cheiro de carne assada. Aí ele fez assim: cheiro de carne assada. O olfato dele é bom, hein?
Ele reconheceu só pelo cheiro. Aí depois, quando ele falou, eu também falei, realmente, eu lembrei da carne assada da minha avó, falei assim, é o cheiro de carne assada. E você, quando você sente o cheiro de pipoca ou qualquer outra coisa, você sabe, cheiro de pipoca. Você reconhece algo pelo cheiro. E o cheiro é como as outras duas características. Ali que é o gosto e que é a cor. Ele não tem pretensão de aparecer. Ele faz algo aparecer. Você só sabe que aquilo ali é um cheiro da pipoca. Você só sabe que aquilo ali é o cheiro da carne. É o cheiro do frango. É o cheiro de qualquer outra coisa que vocês gostam. É o cheiro da pizza. O cheiro do queijo quente. E aí você vai ver que o cheiro ele só serve para apontar para alguma coisa também. Como nós, como a gente acabou de ler aqui, que nós somos o quê? O perfume de Cristo. E nos que se perdem, nós somos como cheiro de morte, porque nós apresentamos a palavra de Deus, e se as pessoas não receberem, não reconhecerem ao Senhor, infelizmente, o final delas não é muito bom. Nós vamos ver que aqueles que não estão com Cristo, eles irão perecer. E perecer não aqui, porque aqui todo mundo vai perecer, a não ser aqueles que estiverem quando Cristo estiver voltando, porque eles vão ser arrebatados. Mas eles vão perecer eternamente no inferno. E algo muito triste, é ruim. Eu falo para vocês que isso você não deve desejar para ninguém, porque a palavra de Deus mesmo afirma que o Senhor ele gostaria que todos se salvassem. Só que é algo bastante complicado, porque muitas pessoas negligenciam a palavra de Deus, e quando nós apresentamos, eles não querem, eles não recebem, eles não reconhecem ao Senhor, e acabamos virando cheiro de morte para esses. Mas para aqueles que querem, nós somos o quê? Como cheiro de vida para a vida. Nós chegamos e apresentamos a palavra de Deus, como foi muito gratificante na semana que passou. O pastor Jorge, a gente foi aqui junto com a missionária panfletar aqui nessa região, e é sempre bom evangelizar. Querido, no evangelismo acontecem muitas maravilhas. Você vai encontrar pessoas que estão às vezes machucadas e que você às vezes nunca viu na sua vida, e aquelas pessoas elas vão se abrir para vocês na esperança de receberem algo, na esperança de receberem uma palavra, e o Senhor vai te usar naquele momento. Porque você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. E não ache que você é incapaz, porque o Senhor, ele, quando toca no nosso coração, ele nos capacita. E quando a gente estava ali, muitas pessoas passaram, os jovens estavam soltando pico ali, e eles falavam, pô, aí dá mais um panfleto para aquele menino ali que ele está precisando, ele está falando muito palavrão. E você começa a ver coisas muito maravilhosas, e você fica muito feliz por compartilhar a palavra de Deus. Entendeu? Essa semana agora eu ouvi um testemunho muito lindo. Depois eu tentei postar lá na internet, mas não consegui porque eu não baixei o vídeo ainda. Mas eu ouvi um testemunho antigo de um rapaz que ele era líder de gangue, aquelas gangues pesadas dos Estados Unidos. Ele era o principal, ele era o líder da gangue. E um pastor sozinho foi pregar para ele. Esse pastor apanhou, porque esse cara ele era muito abusado, ele não acreditava no amor, ele só acreditava na gangue, ele só acreditava no poder da gangue dele. Ele não tinha palavra de Deus na vida dele, ele não acreditava em Deus. E aquele pastor foi insistindo, o pastor foi corajoso, pregou para um líder de gangue na frente da gangue inteira. E o rapaz da gangue poderia ter matado aquele pastor, como ele mesmo fala no testemunho, que ele pensou em matar. Que ele falava para o pastor assim, ele mandou o pastor calar a boca no meio da rua. Ele falou assim, cala a boca que isso aqui é minha área. Você não pode falar aqui porque não tem poder nenhum no que você está falando, você é um mentiroso. E falou para o pastor ir embora. E ele entrou para a espécie de quartel da gangue dele. Ele falou que em 15 minutos o pastor bateu na porta e entrou no quartel general da gangue e começou a falar da palavra de Deus de novo. Falou que Jesus amava aquele rapaz. E aquele rapaz, ele afirma que ele bateu no pastor. Ele afirma que eles ali estavam escarnecendo do pastor. E que quando o pastor apanhou, o pastor ele não revidou. Ele começou a orar. Aleluia! E na oração que esse pastor fez, ele vai dizendo o testemunho que o pastor orou da seguinte forma: Senhor, abençoa o Nick, que o nome dele era Nick Cruz, o nome desse rapaz que era o líder da gangue. Senhor, abençoa ele, porque eu tenho orado por ele muitos dias e eu não quero que ele seja assassinado.
Esse rapaz líder da gangue, ele fala que quando ele ouviu aquela oração, ele foi tocado. Ele começou a querer chorar, só que ele não chorou porque ele era durão. E ele falou que ele mesmo tinha prometido a ele que ele não choraria mais. E ele fica ali tentando resistir, só que quando ele começa a olhar para o pessoal da gangue, ele vai olhar pessoas ali que eram marcadas pela dor, galera durona, ele vai ver os amigos dele de gangue chorando e começando a sentir o mover de Deus. E ele começa a não aguentar aquilo. E o que ele faz? Ele se entrega a Jesus, ele começa a chorar e depois ele vira e fala assim: Pastor David, eu acredito que Jesus me ama. Eu não aguentei quando eu vi esse testemunho, eu danei a chorar, porque eu imaginei o quão gratificante é. Muitos acreditam aí que traficante, que esse tipo de pessoa tem que morrer, mas isso não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá chance, ela quer que essas pessoas sejam transformadas. E nós não podemos olhar com o olhar do mundo de querer matar essas pessoas. Nós temos que orar por elas, porque um dia nós também não prestamos, acabamos não prestando um dia na nossa vida. Pode ser que nós não fomos traficantes, mas em alguma coisa a gente fez de errado lá atrás. E se a gente condena os que estão fazendo hoje, nós também estamos nos condenando, porque a palavra de Deus diz aqui, diz o que na oração? Perdoai os que vos devem, os que vos ofendem, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, diz assim. Então nós temos que perdoar, querido. Eu sei que é complicado, aqui muitas das vezes na região onde a gente mora, agora Natal é perigoso, eu escutei relatos de assalto agora de novo, mas nós temos que orar por essas vidas, para o Senhor tocar neles, para o Senhor salvá-los, porque se for para condenação, a nossa função não é condenar, a nossa função é levar a palavra. Aí cabe Deus e a pessoa, se o Senhor vai restaurar aquela vida, se aquela vida vai se permitir ser restaurada ou não, porque a nossa função é levar a palavra de Deus. Querido, agora para estar encerrando, vou ler rapidamente Romanos 8:1. Se você quiser, não precisa nem abrir, é algo bem rápido. Aleluia, louvado seja Deus. Não precisa nem abrir. Diz assim Romanos 8:1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, quando você é transformado em vinho, porque esse simbolismo todo que a gente usou, nada mais é do que Jesus transformando vidas, porque o único que tem poder para transformar vidas é Jesus. Eu ouvi uma história de um ateu, que há muito tempo atrás ele se levantou falando que o evangelho era uma mentira, e ele propôs um desafio. Aliás, o pastor propôs um desafio a ele. Falou assim: então tá bom, se você diz que a palavra é mentirosa, eu vou fazer um desafio para você. Eu quero que você traga 100 pessoas que tiveram a vida mudada pelo ateísmo, que tiveram as suas práticas transformadas, que roubavam e não estão roubando mais, que faziam coisas erradas e não estão fazendo mais. E o pastor foi diminuindo até mesmo o número daquelas pessoas. Ele falou assim: não, 100 não, é muita coisa, 30, mas eu vou continuar trazendo 100 para você, 20. E o pastor falou para ele assim: porque eu vou trazer muita gente, porque o pastor ia trazer a igreja para mostrar que Cristo muda, para mostrar que Cristo transforma, para mostrar que Cristo faz a diferença na nossa vida. E aquele rapaz que era ateu, ele retirou o desafio, porque ele não conseguiu encontrar ninguém que foi mudado pelo ateísmo, porque o ateísmo não muda ninguém. O que muda é a palavra de Deus, o que muda é o evangelho. E a palavra de Deus acabou de dizer para a gente aqui o quê? Que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, para nós que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Andar segundo a carne, querido, é fazer o que o mundo faz. Andar segundo o Espírito é fazer o que Cristo nos manda fazer. Por isso, incline a sua cabeça. Vamos estar orando nesse momento para finalizar a mensagem. Eu espero que Deus tenha falado com vocês. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai.
Nós queremos te louvar e te pedir que o Senhor firme no nosso coração essa palavra. Senhor Deus, não só essa, mas a sua palavra, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos usando. Que o Senhor venha avivar, Pai, a sua obra na nossa vida. Que não venhamos parar, Senhor, por nada que tenta acontecer, Senhor Deus, por nada que acontece contra a nossa vida, mas que possamos continuar e prosseguir, Senhor. Senhor, que as barreiras, Pai, não nos façam parar. Que, Senhor Deus, que todo impedimento não seja, Senhor Deus, para nos parar, Senhor, mas que venhamos conseguir, Senhor Deus, saltar muralhas. Que venhamos conseguir, Senhor Deus, ultrapassar barreiras, Senhor, sejam elas quais forem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, Pai, nessa manhã, Pai, e que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade com muita alegria. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus pela vida do irmão Marlon aqui, do diácono. Amém, gente? Quem gostou dessa palavra? Glória a Deus, né? Que bênção, né? É bom a gente ouvir, né, a palavra de Deus que nos renova em cada minuto, em cada instante, né? Para a graça de Deus. Eu posso pedir a sua oferta agora, em nome de Jesus? Aleluia.